Oi pessoal, tudo bem? Hoje o vento vai ficar aqui pegando no meu cabelo porque tá muito calor. Hoje eu vim fazer um vídeo com vocês para falar sobre o afinamento auditivo. Eu falo muito sobre isso nos meus vídeos aqui, falo muito sobre isso no meu Instagram e muita gente fica meio perdido porque nunca ouviu falar desse afinamento auditivo, não sabe para que serve, não sabe como fazer. Então, para dar esse socorro para algumas profissionais, eu resolvi fazer esse vídeo. Ele está dentro das metodologias que eu escolhi para alfabetizar os meus alunos. Então, eu não sei dizer se às vezes na metodologia em que você usa, na escola em que você está inserido, se fazem esses tipos de afinamento, tá? Mas eu vou explicar o porquê que eu faço e porquê que funciona comigo, que talvez dê para vocês irem implementando pequenas modificações para poder facilitar tanto a vida de vocês quanto a dos alunos, né? Eu sempre trabalho, se a criança não nascer com nenhum tipo de deficiência, ela já nasce com os 5 sentidos. São 5 coisas que ela já nasce sabendo fazer sem ninguém precisar ensinar. Que é a visão, o olfato, o paladar ou a fala, a audição e os movimentos, né? Então, eu treino esses 5 sentidos, eu afino esses 5 sentidos. 5 não, perdão, eu afino 4, porque a audição eu não trabalho na alfabetização. Eu afino esses 4 sentidos para facilitar a vida do aluno. E, então, eu vou explicar hoje o porquê que eu afino da audição. Eu trabalho sempre do mais simples para o mais difícil com os meus alunos. Por quê? Quando a gente começa a trabalhar essas coisas que eles já sabem fazer e a gente vai fazendo esses afinamentos, primeiro que eles vão pegando muito mais confiança de fazer o que a gente está pedindo, de ter curiosidade, de ter essa autonomia para participar da aula. Então, eu sempre começo do mais simples para o mais complexo, né? Por isso que eu aplico consciência fonológica antes da alfabetização, enfim. Vamos focar na audição. Por que eu afino a audição dos meus alunos? Eu sempre uso muito esse exemplo. Se você não afinar a audição do seu aluno, quando chegar lá na frente na alfabetização, porque a alfabetização, ela não é feita só de leitura escrita e caderno, entendeu? Às vezes você vai fazer um ditado para essa criança. Às vezes essa criança vai precisar pegar ideias de outras pessoas. Às vezes essa pessoa vai precisar anotar algum número que ela viu numa placa. Então, não é só lousa e caderno, são diversas formas que a gente usa para escrever e para ler. Porque ler também a gente não lê em voz alta, a gente não precisa de entonação. Então, tudo isso precisa ser afinado para facilitar a vida da criança, para ela ter confiança no que ela for fazer. Então, o auditivo eu afino por conta da leitura e da escrita na parte de alfabetização. Então, eu faço esse afinamento porque se eu não fizer, lá na frente, quando ela já estiver sendo alfabetizada, eu uso demais esses exemplos. Mala, bala ou sala, se ela não tiver com o ouvido muito bem afinado, ela não vai conseguir identificar que só mudou esse primeiro sonzinho. Ela vai ter muita dificuldade. Então, é quando você fala uma coisa e ela escreve outra. E aí, às vezes, acaba entrando esse pensamento divergente entre professores. Será que está alfabetizado? Será que já está letrada? Como será que está? E, às vezes, é só falta desse estímulo, desse afinamento auditivo que acontece, que eu faço antes da alfabetização, né? Por quê? Porque a criança, ela precisa entender esses pequenos pedacinhos da palavra. Então, para isso, eu faço esse afinamento auditivo. Então, eu tenho várias brincadeiras que eu faço. Tenho jogo da memória dos sons, tem a brincadeira do copo, tem a brincadeira da cabra cega, né? Que eu tampo e aí eu vou fazendo barulhos atrás, a criança tem que ir falando se está em cima, embaixo, esquerda, direita. Então, eu vou fazendo sempre esses pequenos afinamentos com músicas, com várias atividades interativas, para que quando ela chegar na fase da alfabetização, ela não tenha essa dificuldade. Eu já peguei vários alunos que os pais acham que ele tem alguma dificuldade auditiva, quando na verdade só faltou esse pequeno estímulo. Porque às vezes a gente foca demais na coordenação motora, a gente foca demais na leitura e na escrita, só naquilo, e a gente esquece que antes disso
tem um embasamento, é igual uma casa. Primeiro você tem que construir o alicerce, tem que solidificar o alicerce antes de construir a casa. Então, às vezes, a gente acaba pulando muito essas etapas que parece que são simples, que parece que não vai fazer falta e faz. E aí, esses alunos chegavam para mim como tendo dificuldade auditiva, mas na verdade só faltava esse afinamento. Teve alunos que eu peguei também, que os pais achavam que ele era autista, quando na verdade era só porque ele não estava ouvindo direito, ele não estava conseguindo compreender direito o que é que estava acontecendo. Então, às vezes você falava, pega meu celular ali, às vezes falava meio rápido, e a criança não conseguia entender o que é que estava acontecendo. Então, faltava só esse pequeno afinamento auditivo, que é o que eu faço sempre antes da alfabetização. Então, por isso que, ao meu ver, dentro das metodologias que eu uso para alfabetização, eu acho de extrema importância a gente afinar essas habilidades para lá na frente não fazer falta nem para o aluno e nem para o professor. Porque se a criança tiver com esse embasamento muito bem estruturado, ela vai sempre para frente e você não vai encontrar dificuldade nenhuma. Se tiver faltado alguma coisinha aqui, a gente tem que parar onde a gente está, voltar, corrigir para depois seguir em frente. E isso às vezes acaba tomando uma grande demanda do professor dentro da sala de aula e um estresse desnecessário para o aluno. Então eu sempre planejo as aulas fazendo todas essas habilidades em conjuntos, o multissensorial sempre, mas antes disso eu faço todos os afinamentos necessários para a criança receber a alfabetização. Eu preparo a caminha para poder receber a alfabetização para ficar mais fácil para mim e para a criança. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês deixem aqui embaixo para mim. Um beijo!